Vamos falar da conduta agora, tá? Que conduta eu consigo utilizar nesses pacientes? Então, eu tenho os exercícios dentro dessa parte pélvica de Kegel, que ajudam esse fortalecimento muscular, tá? Ajuda aí para a parte de controle urinário de fezes, né? E de fezes, desculpa. Auxilia nas incontinências e também nessa parte de distúrbios estático pélvico, tá? Quais indicações que eu tenho? Incontinência de esforço, né? Aquela que eu vou tossir, ele vai sair. A de urgência, o paciente não consegue segurar. Os prolapsos genitais por perda da sustentação da bexiga, uretra e tudo mais. As pós-cirurgias, tá? Que podem também acontecer, de próstata e hiperplasias aí. São bem utilizados, mas hoje esse é só um modelinho para vocês. Hoje eu tenho alguns exercícios que eu tenho, que a nomenclatura trabalha, mais modernos, né? Então eu tenho mais novidades aí dentro dessa área. Porque já eu utilizo uma base dele. Ele também não pode ser a minha linha de raciocínio única para eu estar atuando na minha conduta. Tanto de homem como mulher pode fazer ele, tá? Aquele que prende urina também é muito importante. Conhecer essa musculatura, né, trabalhada é importante. Ele vai permitir com que conheça, com que contraia. Esses são alguns exemplos, tá? E assim por diante. Os cones vaginais são aqueles dispositivos que são inseridos e vão me dar, né, para quê? Para ter resistência muscular e vão me dar um feedback sensorial dessa musculatura. Então, eles têm formato e tamanho igual aos seus pesos e podem ter uma variação. Claro que quanto mais pesado, mais contração o paciente vai ter. Utilizado em mulheres, tá? Quais indicações? Para incontinência de esforço, quando o paciente tem uma propriocepção diminuída, musculatura de assoalho pélvico fraca, disfunções sexuais, tá? Desculpa. E ausência de coordenação dessa musculatura aí. Quando eu não faço? Quando o meu paciente puder ter uma doença uroginecológica, quando ele tem alteração cognitiva, nos casos de menstruação, né? O paciente não vai ter como fazer. Se ele está usando juntamente tampões, pesários ou diafragmas. Então, nessas condições aí eu não faço. Lembrar sempre que a eletroterapia e o biofeedback também podem ser utilizados para tratar esses problemas, tanto de homem como de mulher, daí nesse caso, tá? Mas elas não são muito utilizadas no caso da atenção primária. Vai depender do âmbito onde vocês estão inseridos. Se for domiciliar e vocês estiverem, né, fica mais fácil. Apesar de ser bem difícil para transportar, mas enfim, tá? A gente também trabalha em parte de gestação e de puerpério, né, de pós-parto. Durante a gestação, a mulher vai ter muito desconforto, muita dor, né? Tem toda a alteração estrutural, muscular, muito edema, cansaço em membros inferiores, câimbras de um modo geral. Então, a gente atua prevenindo e minimizando esses desconfortos, facilitando esse trabalho de parto, tá? De um modo geral, e aí eu consigo possibilitar um parto mais tranquilo e mais humanizado. Além disso, nós atuamos com orientações, com palestras, ensinar essas mães o que deve ser feito, quais orientações precisam ser seguidas, fazer atividade física regularmente, hábitos saudáveis, não fumar, não beber, cuidado com drogas, medicamentos também, tá, pessoal? Seguir as orientações que os médicos muitas vezes realizam. Não incentivar as promiscuidades, estimular as relações parentais estáveis. Infelizmente, a gente tem visto mães aí com 2, 3, 4 filhos, cada um de um pai. Isso gera uma instabilidade, isso gera toda uma alteração naquela parte de política pública que eu já expliquei para vocês, né? Então, tudo isso é muito importante a gente trabalhar com as nossas pacientes. Falar sobre o câncer de mama, né? É um foco principal aí, ensinar o autoexame, ensinar as pacientes, né? Quanto essa consciência corporal, esses hábitos. Parte de câncer de colo de útero, a parte de Papa Nicolau precisa ser feita, o preventivo, né? É o principal diagnóstico e também é a porta de entrada aí para começar a tratar, porque ele faz o diagnóstico e dá o caminho das pedras, tá? Trabalhar tema como atividade física,
né? Também são importantes porque eu tenho muitas vezes acontecendo isso em mulheres, as alterações hormonais levam a isso muitas vezes, a esses âmbitos aí alterados. Pra gente assimilar o conteúdo, o que a gente vê, tá? Ao longo da história tem ficado mais, né, nossa parte aí de reabilitação tem mudado, eu já comentei isso anteriormente. À medida que a nossa estratégia eficiente de atendimento evolui, a gente consegue atuar mais ainda. Orienta esse paciente, trata, acolhe, tá? E isso diminui o acúmulo de pacientes. Então, assim, por isso que é extremamente importante a gente trabalhar com prevenção. É o primeiro passo desse caminho que a gente está trilhando.